Olá, envelhecentes, mais um sábado, hein? Mais um sábado de Gerando no Foco, porque agora você tem programa para o seu sábado à tarde. Então, nesse momento, eu peço licença para entrar na sua casa para falarmos de envelhecimento humano. E não poderia ser diferente. A convidada de hoje é muito especial, gente, muito especial, como todos os outros convidados. E sabe qual é o tema de hoje? Nós vamos falar sobre a vida. Nós vamos dizer para você que viver é a melhor escolha. E vamos falar, então, da campanha Setembro Amarelo. E eu trago Rosângela Garcia. Oi, minha querida, um prazer estar aqui falando dessa maravilha que é viver, né? Que é a gente poder aproveitar cada instante para dar o nosso melhor e receber também do universo o nosso melhor. Nesse mês tão especial da prevenção ao suicídio, que a gente precisa realmente falar dessa questão, mas ao mesmo tempo despertar nas pessoas a importância da gente cultivar esse valor de viver bem, de viver plenamente, de ser feliz. E quem é a nossa entrevistada de hoje do Gerando no Foco? Rosângela Garcia é publicitária, bacharel em comunicação social pela UNAMA, com MBA em marketing pelo Instituto de Estudos Empresariais, ex-voluntária da CVV, Centro Valorização da Vida. É ativista nas causas da prevenção do suicídio e da valorização da vida. É terapeuta holística com especialização nas terapias de barras, reiki e Ho'oponopono. Eu falei certinho? Ho'oponopono. Ho'oponopono. E a gente vai aprendendo aqui com a Rosângela. Rosângela, então hoje, né, um foco na campanha Setembro Amarelo, mas daqui a pouco falar muito mais da valorização à vida. Não é isso? Então vamos começar a entrevista perguntando para ela sobre essa origem do Setembro Amarelo. Para os nossos telespectadores aí ficarem bem atentos, né, e aprenderem conosco. Bom, o Setembro Amarelo surgiu lá nos Estados Unidos, a princípio, né? Um jovem americano de 17 anos cometeu suicídio. E ele tinha um Mustang amarelo que ele amava. E isso comoveu muito a comunidade, a família, os amigos, e eles resolveram no velório fazer uma campanha. Então eles enfeitaram com balões amarelos em homenagem ao carro dele, né? Colocaram fitas e resolveram entregar uma mensagem com um lacinho amarelo para as pessoas que estavam lá, pedindo que se alguém estava se sentindo que precisava de ajuda, que procurasse ajuda. Então, dali foi o início de tudo, né? Porque a gente sabe que quando o suicídio chega na casa dos jovens, isso impacta muito a comunidade, não é? A gente chama muita atenção. E dali, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com a Federação de Medicina, resolveram criar no Brasil o Setembro Amarelo como uma campanha que viesse trazer a conscientização sobre a prevenção do suicídio, que imagine, em 2014, o tabu que se tinha para falar do assunto, né, para levar a comunidade a discutir essa problemática que também, a gente sabe, um problema de saúde pública. Sim, maravilha. Na verdade, até os dias atuais, né? Isso. Se em 2014 já era difícil, eu e o Deana ainda consigo encontrar dificuldade em falar sobre isso com os alunos. A gente percebe alunos saindo durante as palestras ou se ausentando durante a semana na instituição para não falar sobre isso. Os comentários, mas é muito pesado, isso é muito doloroso, não podemos falar. Sim. Devemos falar. Então, assim, qual é o maior objetivo, Rosângela, dessa campanha do Setembro Amarelo? Existe o foco mesmo central? O foco é realmente na conscientização. Por quê? Porque existe muito tabu, muita desinformação a respeito do suicídio.
informações erradas, você não quer falar do assunto, a dificuldade também de você entender como você pode ajudar a pessoa que está nessa problemática, como você pode, quais são os meios que a sociedade dispõe que ofereçam contribuições para essa família, para essa pessoa se ela for um sobrevivente. Então, e desmistificar também o tema, porque a gente tinha uma ideia de que não, era um assunto proibido na nossa casa, né? Então, se você tem um familiar, e ainda hoje é assim, que cometeu suicídio no passado, aquela pessoa excluída, né? O que ela significou é excluído da família, porque você não toca no assunto, você não fala o nome da pessoa, não é conversado isso na família, e às vezes a situação se repete em outra geração. Então, quando a campanha foi criada, a gente sabe que muitos casos estão associados a questões das doenças mentais. A Associação Brasileira de Psiquiatria resolveu quebrar esse tabu e começar uma discussão com a sociedade para que a gente pudesse tratá-la dentro de um aspecto da prevenção, despertando nas pessoas e trazendo para elas quais as situações que a gente possa estar observando e buscar essa ajuda antes que essa fatalidade aconteça dentro da nossa casa, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro do nosso meio social. Então você já falou, mas a gente precisa reforçar o porquê da cor, né? Porque hoje todas as campanhas, existe o Janeiro Branco, o Agosto Dourado, ou o Agosto Lilás, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, Dezembro Vermelho. Então a cor amarela no mês de setembro se dá por conta, em homenagem o rapaz que cometeu suicídio. A esse histórico, né? E a esse movimento que essa família e esses familiares tiveram de, num primeiro momento ali de sofrimento, trazer um despertar para aquela comunidade, né? E fazer com que as pessoas pensem, você está precisando de ajuda, procure, não é? Porque, no geral, quem está envolvido nas ideações suicidas tem muita dificuldade de pedir ajuda. A tendência é você ir se isolando e com esse isolamento, essas ideias vão tomando conta cada vez mais da mente de quem está nesse processo, porque ele não é um processo, ao contrário do que a gente imagina, que acontece do dia para a noite. Sim. Ele é um processo que ele vai sendo construído, às vezes, ao longo de uma vida toda, ao longo de um período grande, e aquilo começa como algo que parece a princípio fantasioso, mas que à medida que as situações, que essas dores que a gente traz dentro da gente vão tomando conta, né, que eu costumo dizer que são as nossas dores da alma, que elas vão tomando essa proporção maior, ou se for um caso realmente de uma doença psiquiátrica, à medida que você não vai buscando ajuda, aquilo vai tomando uma proporção também maior. Então, aquilo que era uma simples tristeza, daqui a pouco é uma grande tristeza que não te deixa trabalhar, que não te deixa interagir com as pessoas. Então, a partir desse momento, você vai se isolando, né? Cada vez mais se isolando, como se aquela dor enorme você tivesse até vergonha de dividir com o outro. E você vai guardando aquilo, e aquilo vai tomando conta realmente de você. Ou vai se transformando naquela grande panela de pressão, prestes a explodir, né? E existe, assim, um dia D, vamos supor, né? Para alguns eventos existe aquele dia marcante, né? Existe um dia D para a prevenção, o Dia Mundial de Combate? Existe. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, elegeu o dia 10 de setembro. Então, esse é o dia em que no mundo inteiro várias ações estão voltadas para esse despertar, para essa conscientização, para a quebra desse tabu, porque mesmo nos países desenvolvidos também é uma questão delicada, porque, veja bem, a nossa tendência normal é falar de vida, a gente quer falar daquilo que traz para a gente algo positivo, algo que nos alegra, algo que faz sentido. E ninguém quer falar de morte, não é? Mas a morte, ela é um ciclo também que faz parte da vida. E não é por coincidência não, tá? É de propósito. Hoje é 10 de setembro de 2022, Dia Mundial de Combate ao Suicídio, de prevenção e de valorização à vida. Então,
esse bloco termina aqui. Eu vou chamar os nossos patrocinadores e não sai daí, porque nós vamos falar muito de valorização, vamos trazer esse tema que é tão urgente, que é tão necessário e que a gente precisa tratar. Então vamos continuar agora o Geronto no Foco, nesse segundo bloco. O tema de hoje é super importante. Você sabia que nós temos, inclusive, um tema, né? A campanha Setembro Amarelo, ele traz um lema todos os anos. E o lema deste ano é: a vida é a melhor escolha. Eu vou repetir. A vida é a melhor escolha. Então vamos falar sobre valorização. Rosângela, valorizar a vida é a melhor forma de prevenção? Eu acredito que é a única forma, na verdade, né? Porque quando a gente pensa em valorizar a vida, o que é que a gente está falando por trás disso? Do autocuidado. E quando a gente fala do autocuidado, nós estamos falando o quê? Do autoamor. Então, imagina que o movimento pela vida dentro do ser humano, ele é muito forte. Quando você está dirigindo numa estrada, se alguém joga o carro na tua direção, automaticamente tu joga o carro para a esquerda, te defendendo. Nós temos os nossos instintos que nos defendem do perigo. Então nós temos naturalmente, na nossa natureza divina, a propensão à vida. Para a gente chegar numa desconstrução de não querer viver, isso vem de um lugar de um sofrimento muito grande, né? De um lugar onde eu esqueci esse autocuidado, onde esse autoamor parece distante. E aquilo que eu não consigo cultivar dentro de mim, porque o amor, o autocuidado, a gente vai cultivando a cada dia, a gente vai criando situações dentro do cuidado físico, dentro do cuidado mental, dentro do cuidado espiritual, nas nossas relações. E quando essa desconstrução acontece, ela vem desse lugar onde eu não me amo, não é? Onde esse amor está, talvez não dizer até que não me amo, mas de dizer que esse amor está adoecido e está esquecido dentro de mim. Então, a gente precisa realmente buscar essa valorização nas pequenas coisas para a gente chegar nesse lugar maior da valorização da vida. Nossa, que maravilha te ouvir e assim te perguntar. O Setembro Amarelo, ele é um alerta para ressaltar a importância de cuidar da saúde mental? É lógico que todos os meses, a gente acredita que todos os meses é o mês, né, em que devemos cuidar, nos olhar, nos permitir cuidar da nossa saúde mental, para estar bem mesmo em relação à qualidade. Mas o Setembro Amarelo, ele te força a pensar um pouco mais sobre a tua saúde mental? Eu acho que o Setembro Amarelo, como todas essas datas, essas diversas cores que a gente tem ao longo do ano, elas vêm para dar aquele cutucão na gente, né? Para dizer assim, olha, nós precisamos olhar para isso. E o amarelo traz essa coisa, né, de chamar a atenção, né? Para algo que vem de um lugar de muita delicadeza na nossa vida. Falar de morte, falar de pessoas queridas que se vão por um caminho que deixa tantas feridas nas famílias, na sociedade, naquele ambiente onde a pessoa estava, se é uma escola, se é um trabalho. A gente demora muito a se reconstruir diante de uma fatalidade dessa. Então eu acho que o Setembro Amarelo, ele tem a importância no sentido deste alerta, de dizer isso existe, essa situação é real, ela está aí, e o que nós estamos fazendo com tudo isso? Como é que a gente está cuidando disso? Porque a gente vê os casos crescendo com os nossos meninos menores, né? Os jovens, muitas situações de 19 a 20, de 15 a 29 anos, muitos casos. A gente viu aqui na nossa cidade de Castanhal, de 2016 para cá, várias situações envolvendo adolescentes, e isso mexe com a gente, porque a gente que é mãe, a gente sempre imagina como é que seria se fosse meu filho ali. Então, o Setembro Amarelo, ele tem essa importância desse despertar, da gente chamar a atenção, da gente dizer, olha, isso aqui está acontecendo e nós precisamos fazer alguma coisa, nos unir, nos mobilizar para diminuir essas estatísticas tão
devastadoras para a nossa sociedade. Eu passei por uma situação assim muito interessante que um aluno, ele entrou, né, fez a sua inscrição e iniciou a sua entrada em um grupo de convivência em que eu trabalho no dia 10 de setembro. E é o dia do seu aniversário. Ele disse, professora, eu já tenho 65 anos e eu nunca tinha parado para associar esta data, o dia do meu aniversário, ao dia de prevenção ao suicídio, à valorização. E ele disse que a partir daquele momento ele abriu os olhos, né, para essa questão e aí trabalha, enfatiza, né, está junto conosco nas ações. E isso é muito importante, né, e as pessoas associarem a importância de falar, porque é tão difícil, né, falar. É difícil falar e também assim, eu acho que o alerta está muito relacionado também a gente ficar mais atento ao outro, ao cuidado do outro, sabe? E ao cuidado do outro reflete muito do cuidado, do autocuidado também. Porque às vezes a situação está tão clara na nossa família, no ambiente de trabalho, aquele colega começa a se afastar, não quer participar das reuniões do grupo, se era uma pessoa muito alegre, de repente está muito triste, se era uma pessoa muito triste, está muito agressiva. Então, esses pequenos sinais que eu acho que quando a campanha traz esse alerta, ela começa a fazer com que a gente observe mais esses movimentos que vão acontecendo ao nosso entorno, porque essas pessoas, na maioria das vezes, estão pedindo socorro e a gente não está vendo, porque a gente está tão acelerado, a gente está tão com falta de tempo para cuidar da gente, para olhar para a gente, para ouvir o que a gente tem para dizer para a gente mesmo, que quando alguém chega às vezes e diz assim, eu não estou bem hoje, eu estou me sentindo tão triste, aí você já está tão apressado, agora eu estou apressado, outra hora de conversa, e aí você perde a oportunidade de escutar. E quando a gente permite essa escuta, eu sempre gosto de refrisar muito isso nas palestras, essa panela de pressão está ali prestes a explodir, né? Então, a qualquer momento, ela pode chegar naquilo que a gente não quer. E naquela hora que a gente se permite escutar o outro, se permite ouvir o desabafo dele, é como se a gente fosse lá no fogão e diminuísse aquele fogo da panela de pressão. E eu sempre digo assim, a gente ganha mais um dia. Porque às vezes essa decisão ela é assim, né? No ímpeto. Então, na hora que a gente tem essa possibilidade de escutar, de permitir que o outro fale da sua dor, que o outro desabafe aquilo que está trazendo essa desconstrução da vida dentro dele, a gente tem essa possibilidade de dar essa pausa para que ele mesmo reflita sobre isso e de repente a gente ganha mais tempo e até consegue fazer com que ele mude de ideia. É isso mesmo. O contato, Rosângela, com os familiares e amigos para fortalecer laços sociais pode ser um fator de proteção? Ele na verdade, né? Porque todos nós precisamos dessa rede de apoio. E todos nós somos naturalmente seres sociais. A constelação familiar, né? Que chegou no Brasil pelo Bert Helling, que foi um alemão que estudou as famílias, as tribos africanas, e ele percebeu que as famílias elas constituem uma formação sistêmica, que tudo aquilo que envolve a família direta ou indiretamente nos atinge, as coisas boas e os desafios que aquela família traz. Então, na hora que a gente consegue oferecer para essa pessoa que está passando por um período difícil da sua vida, às vezes perdeu o emprego, às vezes está num processo de depressão, de uma separação. Os jovens, né, quando estão naquele momento que não sabe se é criança, que não sabe se é adolescente, que não sabe se é adulto, são cobrados, né, por nós e sentem essa pressão dessa cobrança. Na hora que a gente consegue oferecer essa rede de apoio, a gente está ali oferecendo para o outro aquilo que a nossa sociedade precisa, né? Aquele apoio social. Todos nós necessitamos disso. É engraçado, eu vou aproveitar essa oportunidade que você, na sua fala, me trouxe para te colocar uma situação. Por exemplo, eu hoje convivo com várias pessoas idosas que residem só, que moram só, que é uma estatística que só cresce, né? Idosos que moram sozinhos, mas absolutamente só. E eu tenho um grupo, né,
que se chama Só Erguendo. São de pessoas idosas que moram só, homens, mulheres, e nós temos idosas com mais de 80 anos que moram sozinhas e que não têm os seus familiares próximos. E é muito engraçado porque nessas ações, nesses movimentos que a gente faz e no própria reunião do Só Erguendo, elas, naquele momento em que elas interagem e falam das dores e delícias que é de morar só, e elas compartilham com os outros. E elas escutam os outros e falam assim, nossa, eu passo por isso, mas eu imaginava que era só eu. Eu não estou sozinha nessa, sabe? E naquele momento é uma oportunidade que a sociedade te dá, né, de dividir, já que existe muitos momentos de solidão, às vezes, né, em estar na condição de morar só. E isso também é uma válvula de escape, por isso que fala, né? A familiar, os amigos e os próprios grupos, eles podem te ajudar. E é muito importante que a gente procure esse apoio. Por exemplo, na década de 90, quando eu fiz o meu TCC e eu resolvi fazer para o CVV, não se falava em depressão, não se falava em doença mental. A gente falava assim, que as pessoas estavam morrendo por solidão. Olha como era. Isso final da década de 80, início da década de 90. Então as pessoas morriam por solidão. E aquilo me chamou a atenção. As pessoas estão se matando por solidão. Na época estava no auge da campanha do Betinho de combate à fome. Você falava de 32 milhões de brasileiros passando fome e o número de pessoas tentando suicídio também era maior do que o número de pessoas que morriam passando fome. Então aquilo me chamou a atenção. Por que as pessoas estão se sentindo sozinhas, estão procurando no suicídio uma forma de resolver aquela situação, né? Então, existe uma diferença entre estar só e existe uma diferença em você estar bem sozinho. E aí a gente volta para aquela questão lá do início, do auto-amor, do autocuidado, né? Quando eu estou satisfeita comigo, quando eu estou estimulada a viver bem com as coisas boas que eu tenho, de acolher as dificuldades que ainda fazem parte da minha vida. Quando isso está num equilíbrio, a solidão não me incomoda, porque eu não estou só, eu aprendo a lidar com isso de um lugar de consciência, de um lugar de envolvimento em buscar alternativas para me lidar com isso, como esses grupos de apoio, como um trabalho voluntário. No Sul, muitos idosos se envolvem nos trabalhos voluntários. Sim. Nós temos muitos, sim. A maioria, eu acredito até, dos voluntários do CVV no Sul são idosos. Então, a gente buscar algo que dê sentido à nossa existência nesse momento em que a gente está num estágio novo de solidão, às vezes já aposentado, e de buscar alternativas. Então, esse autocuidado, ele vem daí, esse autoamor vem daí. O que eu posso fazer para estar bem com a minha solidão hoje? Se eu estou bem comigo, eu não estou solitário, eu estou só, mas não estou solitário. E eu começo a criar essas redes de apoio, que é a família, que são esses grupos, que são os vizinhos, que são os amigos. E é importante que a gente não se isole, né? Porque a gente tem essa necessidade de estar com o outro. Sim, sim. No sábado passado, nós falávamos justamente sobre a importância do envelhecimento e da intergeracionalidade, né? Nós não estamos só e não precisamos ficar só em guetos, a gente precisa conviver com diversas gerações, não é isso? E, Rosângela, iniciar atividades prazerosas que te ajudarão no desenvolvimento da tua autoestima pode ser uma poderosa e potente valorização para a sua vida? É sim, porque tudo vem na autoestima, né? A gente fala aquela história, a baixa autoestima. O que é a baixa autoestima? É quando eu não consigo olhar a vida com coisas boas e me ver parte das coisas boas que existem na vida. Então, à medida que eu procuro cuidar da minha saúde física, que eu procuro cuidar da minha saúde mental, que eu procuro cuidar da minha saúde espiritual e vou criando, né, buscando aquilo que tem a ver comigo, porque cada pessoa é diferente da outra. Mas o que acontece? Nós passamos muito tempo na nossa sociedade sendo educados que a gente tinha que olhar sempre para o físico, não é? Então, a gente tem que cuidar da saúde no estado físico. Então, se você está com uma dor nos olhos, você vai lá no médico
no oculista, você está com uma dor no estômago, você vai lá no gastro, você quer cuidar mais da estética do teu corpo, você vai no naturopata, né? E a gente foi pouco estimulado a olhar esse outro lado da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Então eu costumo dizer que a gente vai desenvolvendo a dor do não sei quê. O que é a dor do não sei quê? É aquela dor que a gente sente doer muito dentro da gente, que afasta a gente dos nossos amigos, que a gente não consegue, quem está ainda no mercado de trabalho, não consegue desenvolver bem essas atividades do trabalho. Aí você passa mal, tem taquicardia, corre na UPA 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. Não dá nada. Faz vários exames, não dá nada. E onde é que está essa dor, se ela não está ali onde ensinaram para a gente? Então, a gente olhar esse ser integral é importante nesse sentido, não só de valorizar a vida, mas de buscar esses recursos. Quando a gente entende que, na hora que eu estou num grupo de idosos, eu estou me relacionando com outras pessoas, eu estou tendo a oportunidade de dividir situações comuns à nossa vida, e às vezes quando eu ouço o depoimento de alguém que passa por uma situação desafiadora e conseguiu enfrentar isso, isso serve para mim também como um sustento, né? Eu vou me alimentando naqueles grupos, nas experiências daquelas pessoas, e nós vamos assim fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, quando ele diz que o maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então é esse movimento nosso de buscar situações que nos ajudem a trabalhar diariamente esse cultivo da vida, isso é muito importante como uma disciplina para nós. Cada um vai encontrar, alguns gostam da natação, outros gostam do crochê. E importante também a gente se abrir às novas possibilidades. E nós somos seres biopsicossociais e espirituais, né? Então a gente precisa realmente, a partir do momento que a gente compreende isso, fica um pouco mais fácil, né? Você buscar esse autocuidado, você buscar a valorizar a sua vida, né? E se respeitar. E quando a gente fala dessa espiritualidade, a gente não está falando de doutrina, né? A gente não está falando de religião, a gente está falando de você se sentir parte da natureza, a gente está falando de você perceber que essa natureza divina que nos traz o sol de manhã, que nos traz a noite para que a gente reflita sobre o nosso dia, que ela está presente dentro da gente. E que nós temos dentro dessa natureza divina toda a capacidade de passar por qualquer situação. Toda a capacidade de enfrentar qualquer dificuldade que nos apareça, à medida que a gente tome consciência de quem nós somos, que a gente queira cuidar da gente com amorosidade, porque muitas vezes o idoso passa a vida toda cuidando dos outros. E às vezes passa a velhice cuidando dos netos, e ele esquece de olhar para si. Então é muito importante esse olhar para mim. Quando eu olho para mim, eu consigo perceber quando os desequilíbrios começam a aparecer, quando alguma coisa não está legal. E quando eu estou nos grupos, quando eu estou nessa rede de apoio, quando eu tenho esses familiares que estão atentos a isso, eu tenho muito mais facilidade de pedir socorro. De dizer, olha, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu não sei bem o que é, mas eu estou precisando de ajuda. E eu vou dividir com você uma questão agora que você ainda não comentei com você, mas você foi responsável por isso. No ano passado, escutando algumas palestras suas, né, e alguns vídeos seus, eu resolvi adotar uma prática, né, que faz parte da minha experiência atual com pessoas idosas. 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, eu pego os meus alunos, eu vou para um espaço muito lindo, próximo da instituição que eu trabalho, onde tem natureza, onde tem árvore, planta, e é onde o sol ali entra, né, de verdade. E a gente faz, assim, uma espécie de eu digo que é uma oração espontânea, porque eu agradeço, a gente tem um momento de agradecimento pela vida, e aí eu reforço a eles, né? Quantas pessoas gostariam, hoje nós acordamos, levantamos, enxergamos, escutamos, então vamos celebrar a nossa vida hoje, vamos agradecer a Deus hoje. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, eu valorizo a minha vida, eu cuido, e obrigado sol, obrigado natureza, e tudo isso eu aprendi com você
E Rosângela, te dando esse feedback agora, aqui no programa Geronto no Foco, isso tem feito tão bem para as pessoas idosas, e é um momento que eu percebo que eles curtem, sabe? Eles chegam comigo e falam assim, nossa, professora, isso é muito gostoso, eu saio daqui mais leve, eu cheguei aqui com um problema, já até esqueci, né? E eu queria dividir isso com você. Eu fico feliz por isso, porque a gente vem nesse trabalho terapêutico falando das terapias energéticas já, e a gente sabe que tudo é frequência vibracional. Nós somos seres energéticos, a nossa matéria física é uma energia, o nosso pensamento é uma energia. Então, na hora que a gente sintoniza com pensamentos positivos, e a gratidão, ela tem uma capacidade de trazer uma energia imensa para a nossa vida. Então, o exercício da gente finalizar o dia colocando 5 motivozinhos para agradecer, todo dia, gente, isso faz uma diferença tão grande, porque a gente vai percebendo nas pequenas coisas espaços grandiosos para a gente ir valorizando essa vida no dia a dia, porque a gente tem uma tendência muito grande a reclamar muito. Então a gente acorda reclamando, a gente dorme reclamando. Então qual é a vibração que vem? Pedimos muito e agradecemos pouco. Então a frequência que vem é uma frequência de tristeza, de raiva, de melancolia. Na hora que a gente começa o dia agradecendo, termina o dia agradecendo, a gente está sintonizando com o quê? Com a prosperidade, com a abundância, com o amor, com a vida, com tudo de bom que existe no universo e que está dentro de todos nós. Todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. Às vezes a gente esquece que ela está lá, porque a gente só consegue olhar as dificuldades. E esse foco na dificuldade, ele é um foco que nos leva para esse caminho da desvalorização da vida. Porque a gente começa a olhar tudo ruim, tudo negativo. A gente só consegue enxergar o caos. E quando a gente traz a gratidão, esse veículo, que a gente agradece por a gente ter uma água potável, a gente agradece por a gente ter um sanitário na casa da gente, que lá os homens das cavernas faziam as coisas na rua, né? No meio do mato. A gente agradece por ter hoje um que vestir, por ter um teto onde morar. Então isso faz uma diferença grande nesse trabalho diário que nós temos que ter para cultivar e para valorizar aquilo que nós somos como seres que estão aqui para viver o melhor. A nossa máquina fisiológica, a nossa máquina corporal, ela é perfeita, mas a nossa máquina mental, ela é esplendorosa. Ela pode nos levar a alcançar sonhos, ela pode nos levar a atingir patamares que a gente nunca imaginou para a nossa vida, através da nossa mente, ao mesmo tempo que ela pode também nos levar para esse lugar da desconstrução da vida. Então, estar atento ao nosso pensamento, realizar atividades que nos ajudem a multiplicar os bons pensamentos, as boas relações, a boa amizade, a boa convivência conosco e com o outro. Tudo isso é um conjunto de situações que vão nos levando para esse lugar de extrema valorização da nossa vida. E desde já, gratidão por estar aqui. Antes que eu me esqueça, 10 de setembro. 10 de setembro, dia de prevenção, né, ao suicídio, valorização à vida. E hoje nós estamos falando sobre isso. Não sai daí. E que sábado maravilhoso, hein? Sábado de falar também de valorização à vida. Sim, precisamos falar, e é um tema urgente, necessário, falar sobre prevenção ao suicídio, sobre combate ao suicídio, mas precisamos também falar de valorização à vida. E é por isso que eu estou com Rosângela Garcia, pessoa hoje, a meu ver, né, mais preparada para ter essa conversa que nós estamos tendo hoje no Geronto no Foco. E vamos então às perguntas. Rosângela, como saber quando procurar ajuda? A gente consegue, assim, ter esse clique? A gente consegue perceber? No geral, nós temos uma rotina de vida, né? Ou nas nossas ações domésticas, ou quem ainda está no mercado de trabalho, temos a nossa horário de ir para o trabalho, de voltar, nós temos uma rotina. Quando essa rotina começa a ser modificada, quando alguma coisa começa a sair desse equilíbrio que tem essa rotina, a gente tem que começar a ficar nesse alerta.
Então, normalmente vem assim, nessa tristeza extrema. E é algo que vai se construindo, né? A gente começa a se afastar das pessoas. Às vezes você tem uma atitude agressiva que não faz parte da sua vida, que você não se reconhece, às vezes, naquela fala agressiva de alguém. Os transtornos do sono, essa dificuldade de dormir, esse desassossego que fica acordando várias vezes na madrugada. E essa coisa do pensamento repetitivo aqui na tua mente. Parece que tem 200 pessoas falando ao mesmo tempo na tua cabeça, que a gente diz que é aquela mente barulhenta. Perturbada. Essa mente barulhenta, as pessoas que têm transtorno de ansiedade se identificam muito quando eu falo isso. Os jovens, é isso aí, tia. Essa mente barulhenta. Então, esses são sinais de que algo não está bem no nosso corpo. E às vezes a gente vai procurar só o tratamento físico, né? Então, às vezes tem a falta de apetite. E é importante também que esse mesmo movimento que nos leva a procurar o médico, nos leve também a procurar o psicólogo ou o psiquiatra, porque principalmente quando vem essas dores do não sei o que eu falei, né? Que você faz todos os exames, existe um desequilíbrio que você percebe no seu corpo, no seu sono, na sua relação com o outro, e você fez todos os exames e não deu nada. Então, tem alguma coisa ali que está te chamando a atenção. E é importante que a gente procure ajuda profissional do psicólogo e às vezes do psiquiatra, porque a gente tem muita dificuldade, que a gente acha que é médico de doido, que isso não é para mim, mas a tua mente não faz parte de ti. Então, qual a dificuldade de buscar alguém que consiga te ajudar a entender a tua mente? Porque o psicólogo, ele não vai resolver problema nenhum, ninguém está ali para resolver problema de ninguém. Ele vai te ajudar a organizar esse quebra-cabeça, que você vê uma peça aqui que está estranha, você vê uma outra situação aqui que não está legal, como eu disse assim, você tem um lampejo de agressividade, às vezes numa reunião de família, e você não era assim. É um sinal de que alguma coisa está diferente. E na hora que você procura o psicólogo, você vai pegar essas peças que estão soltas e algumas que você está sentindo no teu inconsciente, não está vendo, não consegue identificar o que é, e ele vai te ajudar a organizar isso. Maravilha. Então, a gente só precisa estar atento a nós mesmos. Isso. Né? Nos olhar com mais carinho, com mais atenção, porque o aviso, ele é dado. Ele é dado. Às vezes é lento, de forma sucinta ali, mas ele é dado, né? Então, se nós estivermos, por exemplo, incomodados com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, ao menor sinal, essa então é a dica para se procurar ajuda. É a dica, porque assim, quando a gente procura, quando está começando, esses pequenos desequilíbrios estão se apresentando, nós temos muito mais chances de resolver isso, às vezes até no processo terapêutico, sem medicação. Do que a gente vai empurrando, empurrando, e aquilo vai piorando, e esse afastamento vai se tornando maior, e esse sentimento de desconforto com a gente mesmo, de desconforto com o outro, às vezes de agressividade, ou então desse isolamento que eu não quero ver ninguém, essa sensação de falta de vitalidade no teu corpo. As pessoas que têm processos profundos de depressão, elas relatam que elas não conseguem pentear o cabelo. Eu tinha uma cliente que o marido penteava o cabelo. Então, é nesse nível. Então, é a hora de você procurar essa ajuda. É hora de você se permitir que alguém possa te ajudar a entender o que está acontecendo com você. Entendi. Então, vamos continuar aqui as nossas perguntas. Você está gostando, né, desse nosso bate-papo? E aí, conforme a Rosângela vai falando, a gente vai também se identificando ou não, ou conseguindo perceber que tem alguém próximo de você, né, precisando dessa ajuda, precisando desse toque. Então, vamos continuar. Rosângela, quais são as formas de valorização da vida? Pois é, né? Eu fiquei pensando muito quando eu fiz essa pergunta. Acordei 4 horas da manhã pensando nela. Porque assim, a valorização da vida, ela precisa vir de um lugar que eu consiga fazer esse olhar para mim. Porque na hora que esses desequilíbrios começam a aparecer, eu consigo perceber que tem algo errado. Mas se eu tenho dificuldade nesse autocuidado de me observar,
de perceber quando alguma coisa me incomoda, ou até de olhar para aquelas situações que às vezes estão lá no meu passado. Às vezes eu tive um esposo que era alcoólatra, às vezes eu tive um pai que agredia a minha mãe, às vezes eu sofri um abuso na infância, e essas questões, elas não saem da vida da gente. A gente vai jogando elas para baixo no tapete, né? E em algum momento em que outras questões vão surgindo, essas situações vêm para que a gente possa resolver, né? Para que a gente possa deixar o passado no passado e viver o aqui e agora. E o aqui e agora, ele nos convida a estar plenos, né? O aqui e agora nos convida a inspirar, né? E a sentir essa vitalidade preencher o nosso corpo. Quando isso não está acontecendo de forma natural, alguma coisa está acontecendo. Então, esse processo da valorização da vida, ele precisa vir de um olhar do autoconhecimento, sabe? De eu me perceber, de eu entender os processos que estão acontecendo na minha vida e de eu pedir ajuda quando alguns desses processos são desafiadores, como a aposentadoria, quando a minha filha casa e vai morar numa outra residência e eu fico morando só, né? Falando especificamente para os idosos. A síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio. Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe, quando teve diabetes, que ficou mais grave, o médico me chamou e disse assim, ela não pode mais andar sozinha. E essa autonomia, perder essa autonomia de inclusive do ir e vir para ela, foi muito desafiador. Foi quando ela teve que vir morar comigo para Caxangá, ela morava em Ananindeua, mudou toda a estrutura de vida dela, saiu da casinha dela, que era o lugar mais especial. Então essas mudanças são desafiadoras. Então a valorização da vida, ela vem desse olhar da gente conseguir se autoconhecer e perceber quando essas situações nos incomodam ao ponto de nos adoecerem. E é aí que vem o amor, né? Porque quando eu me amo, eu me cuido. E me cuidar é, às vezes, dizer assim para alguém, faz alguma coisa porque eu já não estou conseguindo me cuidar sozinho. E se você não sair do automático e não der esse tempo e se permitir, né, esse olhar mais atencioso, você vai provavelmente adoecer. Então, perpassa por isso também, né? Eu vou colocar aqui para você uma questão, um texto, e para a gente poder fazer a próxima pergunta. Todos os anos, pessoas de todas as idades, infelizmente, decidem acabar com a sua própria vida. Mas há um predomínio de uma idade em especial. As pesquisas mostram que entre idosos os números são maiores. Essa tendência prova-se verdadeira não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então, baseado nesse índice, né, nesse fato de que pessoas idosas, as estatísticas só aumentam, né, que tiram sua própria vida, é que eu te pergunto, que medidas nós podemos tomar, né, para ajudar alguém? Onde é que nós devemos procurar ajuda, Rosângela? Existe serviço público que possa ajudar pessoas e famílias que estão passando por essa situação? Existem sim. Quando a gente ainda está naquele processo inicial, percebendo esses pequenos sinais de afastamento, de isolamento, dessa tristeza que a gente não sabe explicar direito, dessa sensação de que parece a energia, a força do nosso corpo está indo embora, a gente já não consegue limpar a nossa casa direito, a gente não consegue participar de uma reunião em família. Você pode procurar o posto de saúde. O postinho, ele tem um serviço de assistência psicológica, que se esse atendimento perceber que você precisa de um atendimento de um psiquiatra, que aí você vai precisar tomar uma medicação, e você não vai precisar tomar essa medicação necessariamente a vida toda, às vezes você toma um período até você retomar a sua rotina normal, reequilibrar e poder continuar a sua vida como você queria. Então, esse começo é no postinho. Se você estiver numa crise, você pode
procurar o CAPES, né, que é um serviço oferecido pela prefeitura, que é 24 horas na nossa cidade, em Castanhal, que tem um atendimento de emergência, que tem um acolhimento de emergência, que depois vai marcar também com esse psiquiatra, que vai fazer um atendimento mais profundo. Agora sim, que eu preciso também dizer aqui, se houve um caso de uma tentativa, aí não adianta você ir no postinho e nem no CAPES, você tem que ir na UPA. No caso, isso é muito importante que você vai estar falando. No muito caso importante. da tentativa, alguém tentou, se cortou, ou tentou um enforcamento, ou qualquer outra situação, você tem que ir para a UPA, porque é um atendimento de emergência. Tem que ser desse jeito. A outra forma também da gente buscar essa ajuda é a gente buscar esses grupos de apoio que às vezes estão onde a gente está trabalhando. Às vezes no trabalho da gente tem um grupo, às vezes lá onde você participa no seu grupo de idoso, você pode procurar alguém que possa conversar com você. Esse buscar ajuda, ele é importante também nessa hora que você percebe que as coisas estão saindo do seu controle. E assim, qualquer profissional, vamos supor, a gente sabe que se a gente for no posto de saúde, a gente vai ter uma equipe, né, profissional, um psicólogo, um assistente social para te ouvir. Se você vai no CAPS, você vai ter uma pessoa que vai te acolher, um técnico, um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra. Se você estiver na UPA, você vai encontrar os médicos, o assistente social e um psicólogo que vai te atender. Mas assim, se você tiver em um momento em que você não procura nenhum desses órgãos, né, desses setores, você precisa ir num profissional especializado, qualquer pessoa pode te escutar, você precisa ir numa pessoa que tem que ter um treinamento, como é que funciona? Qualquer pessoa pode sentar, te escutar, ela não pode te dar uma informação que de repente não é adequada. O que você diz sobre isso? Pois eu até cometi um erro grave aqui que eu esqueci de falar do CVV, né? Sim. Quer dizer para você que o 188 é um telefone disponível para o Brasil todo, gratuitamente, no seu celular, no seu telefone fixo. Você pode ligar, você vai falar com uma pessoa que não te conhece, às vezes nem é do estado, pode ser de outro estado. Você vai poder falar daquela problemática que às vezes você não tem coragem de falar com a sua filha, com a sua vizinha, com a sua colega lá do grupo do idoso. E essa pessoa vai te ouvir com todo um preparo para essa escuta que a gente fala que é uma escuta compreensiva, que é uma escuta emocional, que é uma escuta acolhedora. Porque esses profissionais do CVV, que completam esse ano 60 anos de atividades... O CVV é o... Centro de Valorização da Vida. Isso. É um trabalho de prevenção ao suicídio que tem a sua sede em São Paulo e que distribuiu voluntários pelo Brasil todo e hoje completa esse ano 60 anos de atividade na prevenção ao suicídio e nesse acolhimento emocional. Então você tem disponível a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Você pode também tentar buscar ajuda com um familiar, com aquela pessoa que às vezes você tem uma proximidade maior, com alguém que faz parte do seu grupo de idoso. Existe uma relação de confiança. De confiança. Não é? E aí já vem aqui um alerta também para que essas pessoas, nessa hora, procurem fazer essa escuta de uma forma em que não constranja o outro, que não foque em querer dar solução, em querer dar conselho. Porque quando a gente dá conselho para a pessoa, nós estamos dizendo que essa pessoa não tem capacidade de buscar soluções para os seus problemas. Nós estamos incapacitando a pessoa da possibilidade de ela mesma encontrar a solução. Então, nós vamos focar onde? No sentimento, de tentar entender. Então, se você, vamos dizer que um casal, a pessoa perdeu o cônjuge, você não vai perguntar da morte da pessoa, você vai perguntar de como ela está se sentindo nesse momento em que ela se vê distante desse companheiro, dessa companheira, dessa relação afetiva que era tão importante para ela. E aí você vai para um outro lugar, onde a pessoa vai ter condição de falar do que ela está sentindo, de desabafar a sua angústia, a sua saudade, a sua dificuldade de seguir em frente sem esse companheiro, sem essa companheira. Então, o CVV tem essa proposta, né, de trabalhar dessa forma. Não são profissionais nem de psicologia, nem de psiquiatria, mas são pessoas que são preparadas, treinadas
para esse acolhimento e que treinam também voluntários. Olha, então, se você tiver um grupo, por exemplo, de profissionais lá no seu trabalho que você queira que o CVV treine para você lidar com esses idosos lá, esses treinamentos são feitos de graça nas escolas, nas entidades sociais. O CVV hoje tem capacidade de dar esse treinamento, tanto presencial como online. E tem diversos treinamentos de escuta acolhedora, da vida plena, da relação com o outro, que pode nos ajudar, nós profissionais também, que não somos às vezes da área da psicologia e da psiquiatria, mas nos dá fomento para que a gente possa lidar com esses grupos de forma gratuita. E vamos reforçar qual é o número do CVV? É 188. 188. 188. Às vezes demora um pouquinho, você pode também falar pelo chat, você pode mandar e-mail, se você falar com o cvv.org.br, tem várias possibilidades lá de você conseguir esse apoio em todo o Brasil e tem presencialmente onde existem postos. Em Castanhal nós não temos postos do CVV, mas em Belém tem um posto que você pode ser atendido pessoalmente. Que legal. Rosângela, agora eu quero falar de você. Quero que você fale de você, o que você está fazendo, como é que é esse teu trabalho de ativismo nas causas de prevenção ao suicídio e de valorização da vida, e principalmente daquelas técnicas que eu não sabia nem falar direito, que você trabalha, a sua especialização nas terapias. Eu acredito que cada um de nós nasce com um dom, né? Acho que o Criador vai vendo as nossas capacidades, no que a gente já pode oferecer, e vai nos convidando a ajudá-lo, né? E eu, desde pequena, sempre tive muita facilidade de ouvir as pessoas ou das pessoas chegarem para desabafar comigo. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em Castanhal, há 30 anos atrás, que eu vinha de Belém para cá para atender clientes aqui, a pessoa sentava comigo no ônibus, parecia longe aquela viagem, né, de 1 hora, de 45 minutos, e a pessoa falava a vida toda dela para mim. E eu achava aquilo estranho, né? Mas ouvia com acolhimento, com respeito. E muito cedo eu entrei para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, com 19, 20 anos. E eu fiquei tão encantada com esse trabalho, mas como eu falei lá no início, quando eu vi essa estatística que as pessoas morriam com solidão, aquilo me incomodou demais. Porque eu não conseguia imaginar uma pessoa que tirava a vida porque não tinha com quem conversar, porque não tinha com quem dividir, às vezes até uma alegria, como eu atendi uma vez uma pessoa que passou no vestibular, e ela dizia assim, eu não tenho nem para quem comemorar comigo. Então imagina o nível de solidão, né? E aquilo me incomodou, então no curso de bacharel de comunicação, com habilitação em relações públicas pela UNAMA, eu fiz o meu TCC para o CVV. E eu quis ajudar o CVV a poder expandir esse trabalho lá em Belém. E foi maravilhoso. Então eu me sinto sempre envolvida de alguma forma. Às vezes eu me afasto. Quando eu tive filhos eu me afastei. Mas parece que essa causa do suicídio, da prevenção do suicídio, da valorização da vida, ela sempre está me procurando. Então em 2016, quando eu comecei a ver os coleguinhas do meu filho mais velho, com tentativas de suicídio em Castanhal, e quando eu comecei a ver que isso começou a pipocar em vários lugares, aquilo me causou uma aflição muito grande, um incômodo, como mãe me colocando no lugar daquela mãe e pensando o que é que eu posso fazer, né? Então foi quando eu retomei o trabalho no CVV, fui fazer os cursos, aí descobri que o CVV tinha o CVV Comunidade, que eles abriram para atender essas demandas mesmo da comunidade, com esses treinamentos gratuitos. E fui buscar e comecei a dar as palestras e comecei a despertar. Eu tenho muita facilidade de falar com os jovens e aqui eu deixo um alerta para os pais, tanto dos jovens como para os filhos que cuidam dos idosos. A gente precisa fazer com que essas crianças, com esses meninos, com que esses idosos sintam que eles são amados de verdade. Porque diante dos desafios da vida, a nossa arma maior é essa. É fazer com que aquela pessoa confie na gente e no amor que nós temos verdadeiramente por ela, mesmo na hora que às vezes a gente precisa ser mais firme, mesmo na hora que a gente precisa dizer alguma coisa que eles não gostam, criar algum limite, né? Então eu fui me envolvendo nisso e fui conhecendo as terapias, que são as terapias energéticas, porque dentro das terapias energéticas a gente trabalha com a criança interior ferida. O que é essa criança ferida?
eu digo assim, é onde estão as nossas encrencas, né? É onde estão os nossos traumas, geralmente. Onde estão os abusos, onde estão as relações mal resolvidas com pai e com mãe. Às vezes, naquela infância, que a gente foi entregue para uma família para trabalhar, para estudar, e a família nos transformou numa empregada sem remuneração. Naquela situação que a gente precisou viver um casamento que não foi uma escolha do amor, mas às vezes que veio por uma inconsequência, por uma imposição, e que são essas dores que estão ali registradas no nosso inconsciente e que vão causando no nosso dia a dia vários bloqueios, várias limitações e um sentimento de não merecimento. Às vezes, muitas vezes, eu percebo isso nos idosos também, que passaram muitas dificuldades na sua vida, às vezes com maridos que foram abusivos ou que eram alcoólatras. E esses idosos, eles têm inconscientemente esse sentimento de que eles não merecem ser amados, que eles não merecem ser cuidados, que não merecem viajar. E eu fiquei tão feliz quando eu vi uma pessoa lá do SESI, não foi do SESC, que ela fez uma viagem, aí ela ligou para o filho dela e disse assim, meu filho, olha, tem uma cama aqui maravilhosa nesse hotel, olha aqui, tirou foto, mostrou para o filho, e nunca se imaginou que ela poderia viver um dia de ir num hotel de luxo, de deitar numa cama confortável. Então, a gente precisa, nesse processo da valorização da vida, nos permitir o novo, nos permitir experimentar experiências novas. Às vezes a gente pensa assim, grupo de idoso, isso é coisa para velho, eu não vou para lá. E às vezes o grupo de idoso te traz uma experiência de resgatar essa criança através de uma dança, através de uma viagem, através de uma atividade manual que você vai fazer, porque você, naquela atividade, sempre tem algo que te remete a alguma coisa da tua infância. Então, quando a gente vai cuidando da gente dessa forma, a gente vai trazendo essa valorização da vida. E eu sou apaixonada por isso, porque eu acho que a gente precisa... A gente tem um dom que Deus nos deu de viver essa existência, e a gente precisa fazer disso o melhor lugar do mundo, sabe? E desde já vou te fazer um outro convite logo aqui, assim, para não ter problema de falar que não, né? Eu vou te convidar para um outro espaço, um outro momento para você falar de todas as técnicas de que você trabalha, para falar sobre o seu projeto, que é o Aloha, enfim, tá bom? E eu espero já que esse convite seja aceito. Virei sim com todo prazer, e quero dizer para vocês assim que a gente precisa nos concentrarmos no movimento do aqui e agora, do hoje. E esse movimento do hoje é a gente viver o movimento da natureza. Então o sol nasce, né? Aí vai, à medida que o dia vai acontecendo, o sol vai aquecendo, né? Mas à medida que o final da tarde está chegando, ele vai acalmando. Então eu penso que o idoso, a pessoa mais madura como eu, que já vou fazer 53 anos esse mês de setembro, a gente precisa olhar a nossa vida nesse movimento da natureza e perceber se como a natureza, à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai aprendendo a lidar mais com as coisas, a ter mais paciência, a ter mais tolerância, se a gente está serenando. Porque se a gente está chegando nessa maturidade pilhado, aborrecido, irritado, reclamando de tudo, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está de verdade dentro da gente. Então comece a olhar o seu movimento, como é que você começa seu dia, como é que você termina seu dia, e faça esse exercício de cuidar e de amar e de fazer dessa sua vida o melhor dia de hoje. O que é que eu posso fazer hoje para tornar esse meu dia o melhor dia de hoje? Eu posso estar com minha neta, eu posso me divertir lá na hidroginástica lá do grupo de idosos, eu posso fazer aquela reunião lá em que eu vou entender como é que eu vou tratar a sexualidade na minha idade. Então, várias possibilidades que a gente tem hoje nesses grupos e em outras atividades que podem nos ajudar a ter essa maturidade, a ter essa longevidade de uma forma onde nós possamos viver a nossa vida plenamente com o melhor que nós temos, trazendo essa centelha divina para fora, sendo pessoas que vão ser referências para os nossos filhos,
para os nossos netos, para os nossos vizinhos, vivendo o melhor da existência. Procure isso dentro de você. Nós temos essa capacidade de passar por tudo. A tristeza passa, a alegria também passa e a gente continua até onde o Criador permitir, né? Trazendo o nosso melhor. E quando a gente não consegue fazer muita coisa, a gente abraça, né? Dá aquele abraço gostoso, a gente dá um sorriso bonito para o outro, a gente segura na mão, às vezes, no velório do amigo da gente, que a gente só pode segurar na mão, porque a gente não vai poder trazer de volta aquele ser querido, né? E a gente se despede, como vocês se despediram de tantas pessoas nessa pandemia, mas vocês estão aqui. Então honre essas pessoas com a vida de vocês. Honre esses amigos que se foram, que fecharam os ciclos, vivendo bem com as suas famílias, procurando trazer essa coisa maravilhosa da convivência sadia, do bem-estar, né, de trazer para fora toda a experiência de vocês, naquilo que vocês podem viver de bem. Olha, minha mãe, quando morreu, ela pedia para a gente que ela queria que jogassem as cinzas na Baía do Guajará, de onde ela veio. Então, no dia que nós fizemos isso, nós fizemos com carimbó. Num barco com carimbó, legal, como ela viveu a vida dela toda. Então, cantando as músicas da igreja que ela gostava, no ritmo de carimbó, e jogamos as cinzas com essa alegria, sabe, até o último momento. Quando ela estava na UTI, eu dizia, mãe, bote a mão aqui para essas pessoas que não conseguem ir ainda, na senhora, peça para Deus. Então, a gente tem que trazer esse melhor da vida. E você tem condição de trazer isso porque você é um ser de luz. Você é tão maravilhoso quanto essa árvore que está aqui na minha frente. Você é tão maravilhoso quanto a Ildeana, com esse sorriso lindo, né? Com esse programa que está levando coisas maravilhosas aí para o lar de você. Você tem esse ser maravilhoso dentro de você. Rosângela, isso não é uma entrevista, isso é uma aula. Gente, isso é uma aula, nós precisávamos disso. Eu não tenho dúvida de que esse 10 de setembro ficará marcado e registrado no programa Geronto no Foco. Então, Geronto no Foco fica por aqui. Tchau, tchau, envelhecentes. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? Geronto no Foco, todos os sábados, pra você.